Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Já falamos este Daniel capítulo 9 capítulo de grande profecia, mas achando Daniel antes de receber uma resposta de Deus, mas neste caso através da mensagem do anjo, mas Daniel orando muito, confessando o pecado, pedindo a Deus, perseverando em oração, e mais por chegar ao fim deste capítulo, Daniel vai ser mostrado a grande revelação de Deus sobre o plano dele para o país de Israel. Vou dizer, é muito ligado com Israel, esta profecia. Daniel, chamado nesta passagem, muito amado, o homem muito amado de Deus, e amado de Deus porque ele foi achado fiel. Mesmo mais João, referindo a ele próprio, disse o discípulo a quem Jesus amou, mas no Novo Testamento, Jesus, chamado o amado de Deus. Jesus, porque ele andou sempre obedecendo o Pai. Quer ser amado de Deus? Quer receber mais entendimento, conhecimento dele? Fica fiel, perto dele, confessando o pecado, andando com humildade, mas perseverando em oração, mas não acabando a procurar cumprir a vontade de Deus para a tua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, já mencionei, ele estava a pedir, ele acabou a oração dele na nossa última vez, mas vou começar lendo com versículo 20, vou ler até versículo 23. A Bíblia diz: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Quer ser muito amado de Deus? Eu já partilhei um pouco esta dica para ti. Deus ama Jesus. Deus Pai ama Jesus. Quer Deus amar-te, mas confia no Filho dele. Ama o Filho dele e vai ser amado de Deus Pai também. Mas este versículo 20, vamos começar. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor. Mas sabemos que Deus é acima, aos lados do norte, este monte Sião acima, pelo monte santo do meu Deus. É possível este monte acima, mas parece Daniel está a orar no favor de Israel aqui na terra. Mas chamado aqui Monte Santo, este é Monte Sião em Jerusalém. Há Deuteronômio 4 chamado Monte Sião do norte de Israel, Mount Hermon, na língua inglesa, não sei exatamente a língua portuguesa. Mas este monte pode ser representando Deus do norte.
Mas do outro aspecto, o Monte Sião em Jerusalém, lugar do templo, cidade de Davi, chamado santo, mas ainda não é santo. No livro de Apocalipse, chamado Sódomo, Egito, mas vai ser santo quando Cristo volta para reinar. Mas vamos ler Isaías 66. Alguns versículos lidando com este tempo. Desculpe. Isaías 66, vou ler versículo 20. E trará a todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor sobre cavalos e em carros e em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários. Trará ao meu santo monte a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Então, mas está a falar sobre o período do milênio, mas os gentios vão ouvir sobre Jesus e todos vão àquele monte, cada ano para celebrar festas, mas exaltando o povo de Deus, porque Jesus vai voltar e o povo dele vai ser exaltado. Então, Marco, a pessoa está a perguntar, mas de onde é a igreja dentro? Mas a igreja vai casar com Cristo. Então, vamos estar lá com ele, como Ruth, uma parte do país de Israel. Vamos participar neste reino dele. Vamos encorajar, eu não sei exatamente, vamos encorajar pessoas, vamos ir a Jerusalém. Amém. Para mostrar o Senhor que vai estar lá. Vai ser santo este Jerusalém naquele dia. Vamos ler Joel também. Profeta Joel, capítulo 2. E vou ler versículo 1. Tocai a trombeta em Sião. Novamente. Sião aqui na terra, cidade de Davi. E clamei em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto, o dia do Senhor, segunda vinda. Vai ser santo quando Jesus está a reinar. Neste capítulo 3 do mesmo livro, Joel, versículo 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão por meio. Ninguém estranho vai entrar lá. Vai ser guardado cidade santa. Isso foi problema com Salomão. Ele foi dado toda vantagem. Ele teve riqueza do resultado da fidelidade de Davi em guerra, mas tornou-se o reino mais rico do mundo. Mas ele casou com muitas mulheres, vou dizer não qualquer mulheres, mas mulheres que foram, a Bíblia diz, fora de Israel. Quando eles entraram, eles trouxeram outros deuses com eles. E Salomão, por fazer este casamento com estas várias mulheres, o coração dele não ficou firme. E no fim, mas ele entrou grande idolatria. E Deus julgou Israel por exaltado. Mas não Jesus. Quando ele está aqui, vai ser cidade santa. Então, vamos ler também no livro de Zacarias, capítulo 8. Quero ler versículo 3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Está a ver? Monte santo. Mas Jerusalém, durante o reino de Jesus. Ok, voltando, Daniel capítulo 9. Vou continuar com o versículo 21. Estando, eu digo, ainda falando na oração, mas está a dizer, o homem Gabriel, vamos falar um pouco, mas veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício de tarde. Então, por
por ler historiadores, vamos achar, já falamos, Daniel capítulo 8, falamos sobre este sacrifício contínuo, feito cada dia, há dois sacrifícios de manhã e de tarde. Historiadores concluem que, mas de manhã aconteceu 9 horas. Mas vou dizer na Bíblia, muitas vezes, a terceira hora do dia. E também a oferta da tarde, feito, vou dizer 15 horas, mas na Bíblia, a hora nona do dia. Lembra-te, dia judaico, começando à tarde, 18 horas, até amanhã, 6 horas, o dia 6 para 18. Então, quando eles querem dizer terceira hora, 9 horas, segundo o nosso tempo. Hora nona, mas 15 horas, segundo o nosso tempo. Então, mas Daniel estava a orar, mas a hora do sacrifício da tarde. Mas vou ler um pouco. Primeiramente, vamos ler Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, vou ler versículo 1. A Bíblia diz: E Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração a nona. Esta hora nona. Então, eles estavam a entrar para fazer a oração, mas o tempo do sacrifício, segundo os historiadores, vou dizer. Então, mas eles entraram também, vamos ler 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis do Velho Testamento. Estou a tentar mostrar-te alguns exemplos, porque vou mostrar-te exemplo maior no fim, sobre Jesus. Mas, este 1 Reis 18, vou ler versículo 36. Isso é Elias orando como aqueles profetas falsos. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, vou dizer hora nona, 15 horas, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então, mas foi grande a oração de Elias neste capítulo. Simplesmente quando ele queria aproximar-se a Deus, ele escolheu aquela hora nona que é ligado com o sacrifício contínuo do templo, o segundo sacrifício do dia. Mas não somente isto. É maneira para o tempo, para achar homens procurando Deus em oração, exemplo para nós, para ter tempos especiais reservados para falar com Deus em oração, para procurar Ele. Cada dia, diariamente, Deus quer isto de nós. Mas vamos ler também Marcos capítulo 15 e vou ler versículo 34 a 37. Isso, obviamente, é Jesus morrendo na cruz, sacrifício. 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aqui traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Hora nona, ele morreu. Então, a hora daquele sacrifício da tarde, Jesus morreu. Então, combinando com aquele tempo do sacrifício diário do templo. Então, eu escrevi isto, ou não, desculpa, o nosso capítulo 9, peço desculpa, eu vi citação pensando foi a minha, mas não é minha. Eu estou a voltar a Daniel capítulo 9, então
voltar lá, quero continuar com este versículo 21. E estando eu digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, o que eu queria ler, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me. Mas este homem, aqui neste versículo 21, é o mesmo anjo Gabriel de Daniel capítulo 8, versículo 16. Vamos ler Daniel 8 novamente. E houve uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender este avisal. Então, mas chegando aqui em Daniel capítulo 9, achamos Gabriel novamente, mas novamente chamado homem, que parece pouco estranho, mas não muito estranho para a pessoa que sabe a Bíblia, porque anjos aparecem na Bíblia como homens. Já falamos sobre isto muitas vezes. Ele não chegou com duas asas, como é escrito muito dos anjos da Bíblia. E vou dizer também, ele não chegou com 600 asas, que é uma mentira falar deste profeta Maomé. Não, Gabriel não chegou desta forma. Ele chegou como homem, sem asas, mas voando. Então, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, voando sem asas. Mas quem teve asas na Bíblia foi o diabo, pelo menos como querubim. Ele teve asas, mas não anjos. Mas o diabo, o Deus deste século. Vamos voltar, Daniel capítulo 9. Vou ler versículo 22, então. Vamos continuar. Ele me instruiu, Gabriel falando com Daniel, e falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Deus está a dar entendimento, como fez em Daniel capítulo 2, mas nesta vez ele está a usar intermédio de um anjo, não dando coisa diretamente a Daniel num sonho ou visão. Ele está a enviar outro para assistir Daniel. Mas também, versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. No início da oração de Daniel, a resposta saiu como ordem, no início. Mas passou tempo antes da resposta chegar. É a razão falamos neste capítulo sobre a perseverança em oração e não acabando. Mas vamos ler Daniel capítulo 10 também. Daniel capítulo 10. Então, versículo 1 e 2. No terceiro ano de Ciro, rei de Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento de visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Então, mas versículo 3, alimento desejável não come, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Ele não teve coisa que foi saboroso para comer, nem me unge com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Ídica, mas ele vai receber uma resposta. Mas passando 3 semanas em oração como isto, eu não sei, eu não vou dizer, por orar 3 semanas com jejum ou negando coisa bonita para a vida, para assistir e satisfazer o corpo, negando coisas saborosas.
por orar desta forma, não estou a dizer Deus vai aparecer a ti. Muitas pessoas querem ler, então, vou copiar isto, como estes que querem ser chamados hoje no nosso dia apóstolo. Não, é uma cópia. Mas não vou dizer que eu quero ser como Daniel. Foi a vida dele. Vou dizer, Deus tem vida para mim também, tem vida para ti. E a nossa obrigação como crente fiel é procurar Deus. Eu sei, temos mais da palavra do que no fim do livro de Daniel. Ele é mandado para selar as coisas do livro. Mas quando João recebeu mais revelação, não sela estas coisas, João. Temos mais informação, temos mais responsabilidade. Mas Deus está a operar conosco de uma forma diferente, porque eu tenho as palavras do profeta melhor que vivia, este Senhor Jesus, o meu Senhor. Eu já tenho palavras dele. Então não é necessário me fazer tentando copiar a coisa de Daniel, mas vou dizer, Deus quer usar-me. Eu devo entrar em oração, perseverando, sofrendo em oração, mas procurando Deus. É o que Ele quer de nós. Então, mas com Daniel, ele perseverou. Vamos ler Lucas capítulo 11. Perseverou, desculpa. Lucas capítulo 11. Vou ler versículo 5 a 8, dando exemplos novamente. Disse-lhe também, versículo 5, disse-lhes também, qual de vós terá um amigo e, se foi procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunas, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Então ele negou e disse, já te tomei para dormir hoje à noite. Vamos conversar amanhã. Mas, versículo 8, digo-vos que ainda que não se levante a dar-vos, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa de sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mistério. O que está a acontecer aqui? Para exaltar da grande necessidade, esta importunidade, grande desejo do amigo, ele respondeu. Ele não queria. Eu estou a descansar. Mas, vendo aquela necessidade, então ele respondeu. Mas não somente isto. Vamos ler Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. E vou começar com o versículo 1. E contou-lhes também uma palavra sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem, por ser homem preocupado com ele próprio, mas ele foi juiz. 3. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então ele disse, mas o meu ouvido é cansado por ouvir a oração, pedido desta mulher, então, mas eu não quero continuar desta forma, então eu vou ajudar ela, e depois ela não vai chegar mais. Foi a ideia dele. Mas, 5.
Mas, 6, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com elas? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Uma pergunta lá no fim. Quando ele volta, vai achar. Mas a igreja já vai sair. Mas vou dizer, está a mostrar a característica desta idade é exaltar legião e negar a palavra de Deus. Esta palavra é a palavra verdadeira. Então, eu devo guardar esta palavra como meu coração. Eu não quero pecar contra Deus. Importância da palavra. Vivemos numa idade em que a palavra é... jovens chegam à igreja... culto de música, bom, mas eu posso dançar como isto. Outro, sim, mas eu posso dançar como isto. É o nosso dia. Pessoas são preocupadas com selfie, pensando sobre elas. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Deus quer nos ser ligado com Ele, é através da palavra. Continua em oração, até que recebe uma resposta certa. Para a igreja, nos evangelhos de Paulo, vamos ler no livro de Efésios, capítulo 6, e versículo 18. A Bíblia diz, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vou dizer, há um momento em que eu devo deixar a oração. Quando Deus não está a responder, ou não vou dizer não está a responder, Ele está a negar a minha oração. Eu estou a pensar especificamente sobre Jesus em Getsemane e Paulo com este espinho de carne. Desta forma, algumas vezes que Deus mostrou-me, mas não pede mais este assunto, eu vou deixar. Segundo a vontade dele. Mas se ainda não tenho resposta, não há problema perseverar na oração, mas com inteligência, confessando pecado, procurando saber a vontade de Deus. Algumas vezes, Ele é agradado quando coisa complicada acontece na minha vida. E Ele quer me trazer tudo nele em oração para determinar, mas, meu Deus, mas simplesmente vou dizer, continuando em oração, perseverando em oração, procurando guardar comunicação contínua com o Senhor. Segundo o Espírito Santo, Ele vai operar nas nossas vidas desta forma. Eu gosto sempre considerar a mente de Deus. Pode ser não estou a fazer isto perfeitamente, mas o meu objetivo é procurar oração com Deus para entender a vontade dele antes de responder com a minha boca. Então, devemos ser o nosso desejo. Devemos orar em todo o tempo. Neste capítulo, Paulo fala sobre a armadura do crente. Mas o que não é dito aqui, mas os soldados romanos usavam o que é chamado canaleiras, que é proteção da parte baixa da perna, em frente. Mas toda capacete ou outro defesa do Senhor também, a espada, tudo é mencionado aqui para proteger o crente, mas não guardando este lugar deste, mas como se chamaria, pode ser, estou a procurar esta palavra novamente, caneleira, mas pode ser canela, não sei, a minha língua é fraca, vou pedir desculpa, paciência comigo, mas a parte da perna mais baixa pode ser, não é mencionado aqui, em Efésios capítulo 6, porque Deus está a presumir que crente vai dobrar o joelho diante da oração e aquela parte da perna vai ser protegido já. Então,
É uma possibilidade. Simplesmente estou a apresentar. Mas este canaleira não é mencionado na armadura do soldado neste capítulo. Então, mas na parte em oração, estamos numa batalha espiritual. Mas também vamos voltar a Daniel capítulo 9, este versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar porque és muito amado. Já falei um pouco sobre isto, mas por ser como tema desta mensagem, Daniel recebendo ajuda porque é muito amado. Vamos ler Daniel capítulo 10, este capítulo em que ele esperou 3 semanas para receber a resposta. Vou ler Daniel capítulo 10, versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Muito amado, Daniel. Também versículo 19. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Então, simplesmente Daniel, no Velho Testamento, está a orar, sendo chamado muito amado. E vou dizer, Israel, ele de uma maneira está a representar Israel em oração aqui. Porque Israel é chamado o amado do Senhor também. Israel rebelde. Israel que pecou muito no deserto, mas quando este Balaal foi enviado para amaldiçoar Israel, ele disse, não posso, ela está abençoado. Mas Marco, como é possível? Eles foram malditos, amaldiçoados, mas também abençoados de Deus. Mas eles não foram amaldiçoados, mas eles pecaram, não confiando em Deus pela fé. Eles pecaram muitas vezes, murmurando através de todo aquele deserto. Queremos carne, temos sede. Moisés trouxe-nos para morrer e eles não tiveram fé para entrar e receber o prêmio de Deus naquela terra prometida. Mas no fim, eles são chamados amado do Senhor, ou abençoado do Senhor, quando Balaal foi chamado para amaldiçoar. Mas também outras vezes na Bíblia, vamos examinar alguns versículos. Vamos examinar, em primeiro lugar, Salmo 108. Salmo 108, e vou ler versículo 6. A Bíblia diz, para que sejam livres os teus amados. Salve-nos como a tua destra e ouve-nos. Este contexto é Israel, está a falar sobre esses teus amados. Mas não somente isto. Jeremias capítulo 11, ele vai julgar, ele vai castigar a quem ele ama, mas é uma demonstração do amor dele. Jeremias capítulo 11, versículo 15. Que direito tem a minha amada na minha casa? É Israel. Visto que com muitos tem cometido grande lascívia. Creis que os sacrifícios e as carnes santificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Mas Israel, sendo julgado de Deus por não chegar a Deus com o coração certo nesta passagem, mas chamado a minha amada na minha casa, é Israel. Vamos ler Jeremias capítulo 12 e versículo 7. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. É Israel, novamente, sendo deixado julgado de Deus. Eu já falei, mas vou mostrar-te 3 versículos no Novo Testamento. Jesus sendo chamado o amado de Deus. Em primeiro lugar, com o batismo dele em Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então Jesus, chamado
fio amado aqui, mas não somente isto, vamos ler também Mateus capítulo 12, uma parábola, falar de Jesus, parábola Mateus 12, versículo 18, eis aqui o meu servo que escolhe, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Peço desculpa, eu disse palavra, mas na verdade, nesta passagem, Mateus está a citar o profeta Isaías, mas falando de respeito de Jesus. Mas esta palavra é Lucas capítulo 20 e versículo 13. Lucas capítulo 20, versículo 13. E disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o seja respeitado. Filho amado. Ele disse, mas vou enviar o meu filho lá. Ele enviou o filho lá, mas eles não ouviram Jesus. Lá no Monte Transfiguração, eles estavam lá. Pedro, Tiago, João, mas com Jesus. E Jesus apareceu na glória dele, brilhou com Moisés e Elias. E Pedro, ele não sabia como responder. Então, mas ele disse, vamos criar tabernáculo para todos. E Deus Pai falou do céu, isso é meu filho amado, ouve a ele. Não? É nossa responsabilidade ouvir Jesus. Ok, por receber Jesus como Salvador, o crente torna-se amado de Deus. Vamos ler este também, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, e vou ler versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, mas eu sou amado dele, mas não porque Marco é coisa boa. Não, porque eu tenho Jesus, estou a confiar nele. Então, ele foi mandado, dado a oportunidade de entender este visão. Ok, vamos voltar a Daniel capítulo 9. Já entramos muito neste capítulo sobre esta oração de Daniel e a maneira de Deus para usar Daniel, mas estes últimos 4 versículos, eu vou dizer 23, 4, 5, 6, 7, 5 versículos, mas achamos esta grande profecia também a explicação destes versículos, deste visão que é dado a Daniel, ou deste, vou dizer, profecia dado a Daniel. Vamos em primeiro lugar ler esta passagem, Daniel capítulo 9, vou ler versículo 24 a 27. Esta é a explicação, entende a visão, no fim de 23. 24 diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Vou dizer 6 coisas mencionadas aqui. Vamos falar sobre estes 6 assuntos ligado com, está a dizer 70 semanas. Já provavelmente ouviu, mas nestes estudos, com certeza, estas 70 semanas de Daniel. Mas vamos entrar com algum detalhe sobre estas 6 coisas neste versículo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Mas então, 7 semanas e 62 semanas, 69 em total. Vou dizer, estamos a faltar uma semana.
Mas versículo 26. E depois de 62 semanas, que na verdade, como que era 7, é 69 semanas, será cortado o Messias, crucificação. Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, está a dar referência a anticristo aqui, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Sobre Israel, isso é muito ligado com o país de Israel. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Este príncipe que há de vir, este anticristo. E ele firma, vamos entender estas coisas, entrar estes assuntos. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, esta última semana que fica. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a aça das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Destruição do anticristo como a segunda vinda. Mas muitas coisas precisam de ajudar a acontecer antes deste momento, incluindo esta celebração. Mas Deus, desde este 1948, como Israel voltando à terra deles, está a preparar para este dia. Vai acontecer, vai ser realizado. Então, vamos pensar um pouco. Em primeiro lugar, este versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade. Está a falar novamente, Jerusalém. A passagem mais importante deste capítulo, vou dizer. Uma dica já falada em versículo 2 deste capítulo mostra-nos que esta passagem está a falar sobre mais do que semanas de dias. Vamos voltar. Este Daniel capítulo 9, vou ler versículo 1 e 2. E no primeiro dia, Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído a rei sobre o reino dos Caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. 70 anos. Vou dizer, já falamos sobre este versículo, mas vou lembrar-te um pouco que Israel, passando 490 anos, desobedeceram a lei mosaica por não guardar o sábado de anos. Cada 7 anos, eles deviam deixar a terra para descansar. Sábado de anos. Então, a sétima parte deste 490 anos é 70 anos. É a razão que Israel foi levado em cativeiro 70 anos, porque Deus determinou esta terra vai ter descanso, que não realizou quando Israel do Sul, Judá, estava a ocupar aquela terra. Então Deus determinou isto. Mas simplesmente quero te entender, já chegamos a este contexto de anos, 70 anos, e sábado, não semanal, mas sábado de cada 7 anos. Falamos sobre isto quando entramos naquele capítulo. Mas, uma dica já falado em versículo 2 deste capítulo mostra-nos que esta passagem está a falar sobre mais do que semanas de dias. Estas semanas são ligadas com anos. Mas já estudamos contexto contrário em Daniel capítulo 8.
quando achamos naquele capítulo 2.300 dias, mas ligado com este pensamento, esta ideia do sacrifício contínuo que já provamos com as Escrituras. Pode haver nota, Daniel capítulo 8, versículo 13 e 14, mas também versículo 26. Naquele capítulo, os dias foram ligados com sacrifício contínuo, que já falamos nesta mesma lição, mas 9 horas da manhã, 15 horas à tarde, a terceira hora do dia, a hora nona do dia. Já falamos sobre isto. Em contexto de Daniel capítulo 8, mas aqui não. Mas, então, outra ideia, algumas vezes apresentado nas Escrituras, é dia sendo ligado com o humano. Já falamos sobre isto, vou dar-te citação em número capítulo 14, versículo 34. Israel, como o povo, enviou espiões para investigar um pouco esta terra prometida antes de tentar entrar. E lembra-te, eles estavam lá, aqueles espiões naquela terra, 40 dias. E por não achar, dando relatório ao povo de Israel, eles deram relatório negativo, dizendo, mas a terra é bonita, mas são gigantes lá. Mas quem queria entrar foi Caleb e Josué, e eles foram permitidos, mas o resto também, com todo aquele povo com mais do que 20 anos de idade, eles foram julgados para 40 anos no deserto. E eles todos morreram no deserto estes 40 anos, humano sendo ligado com cada dia. Falamos sobre isto. Mas também vamos ler no livro de Ezequiel. Já estudamos isto outra vez, mas Ezequiel, capítulo 4, e vou ler versículo 6. Simplesmente estou a tentar mostrar algumas vezes dias são ligados com anos profeticamente na Bíblia. Como é possível me saber esta diferença? Mas é necessário ler o contexto e confirmar, manejando bem a palavra de Deus, escritura como escritura, como isto. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, Ezequiel falando sobre julgamento contra Israel. Estando tiveres cumprido estes dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito. E levarás a iniquidade da casa de Judá. Judá, aqui já falando sobre Israel nesta passagem, 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Então eles tiveram anos, mas Ezequiel está a profetizar segundo dias aqui. Então achamos esta ligação. Mas o que podemos fazer? Podemos examinar o contexto do que é dito. Vamos estudar estes 6 assuntos neste versículo 24 para realmente achar o contexto deste período de tempo. Vou dizer, algumas coisas são mais claras ligado com cronologia do que outros. Sabemos bem este tempo de crucificação de Jesus, Messias cortado. Também decreto ou mandamento para reconstruir a cidade de Jerusalém, mas podemos estimar isto e vamos achar realmente o que Daniel está a tentar mostrar. Então, mas isso é muito importante. Vou dizer também, já mencionei isto, mas é ligado com Israel. Deus vai tornar, ele está a lidar com o mundo através da igreja agora, lidando com a igreja, mas Deus vai voltar para lidar novamente com o país de Israel. Então, mas de fato, Deus lidando-se com Israel para cumprir as promessas dele com eles. De fato, um pregador famoso que escreveu vários livros, incluindo profecia, mostra Deus lidando
com Israel com 4 períodos de 490 anos de cada período, mas excluindo algumas lacunas, ou vou dizer intervalos, quando Israel pecou e Deus determinou para não contar todos os dias. Já achamos este tipo de coisa em Mateus capítulo 1, quando estudamos a genealogia de Abraão até de Jesus, mas Deus deixando, não contando algumas gerações naquela genealogia. É chamado o livro da geração de Jesus. Desculpa. Livro da geração de Jesus, mas contando desde primeiro judeu Abraão, mas 14 gerações, penso que Abraão até Davi até outro e até Cristo, 3 grupos, mas já estudamos Mateus capítulo 1, peço desculpa por não citar, não contar exatamente, mas por ir a ver o nosso estudo, algumas gerações são deixadas porque eles tornaram-se pecaminosos. Então, esta ideia, vou dizer, apresentada de um homem chamado Clarence Larkin, muitos anos atrás, ele queria mostrar Deus lidando com Israel em 4 períodos de 490 anos de cada. Começando com Abraão, nascimento de Abraão, até Êxodo, ele marca 490 anos. Desde Êxodo até dedicação do Templo de Salomão, 490 anos. De templo para decreto ou mandamento do rei Artaxerxes, isso aconteceu em Neemias, capítulo 2, 490 anos. Mas também decreto de Artaxerxes até segunda vinda, 490 anos. Mas, cuidado, porque examinando este último período, podemos reconhecer, como Daniel está a falar neste capítulo 24, 7 semanas, 62 semanas, vou dizer, Messias cortado, ficando uma semana para chegar a 70 em total. Mas, por tentar escrever numa forma cronológica, 7 semanas, 62 semanas, mas semanas de anos, então 49 anos, também em total, este 7 também 62, 483 anos. Mas então, uma semana fica, mas período entre Messias sendo cortado e o compromisso deste, como já limos, o anticristo sendo derrubado para cumprir todas as coisas, mas vamos entrar falando com mais detalhe, mas a era da igreja está aqui, que agora passou a cerca de 2000 anos. Então há uma divisão, vou dizer, um intervalo entre estas profecias, esta última semana ficando, que ainda não começou porque Deus deixou Israel. Mas por a igreja ser arrebatada, ele vai voltar para lidar mais com Israel. E vamos entrar falando com alguns detalhes sobre esta última semana, ou vou dizer o que é requerido para cumprir toda esta profecia. Então, eu escrevi estas coisas na minha nota para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Estes 6 assuntos ligados com esta profecia, durante, vou dizer, este período, mas ainda não acabando. E vamos entrar algumas coisas interessantes com esta passagem, então. Vamos entrar com mais detalhe. Fique comigo, mas Daniel recebeu estas coisas, não entendendo tudo,
Vou dizer também, não entendo tudo, mas vamos procurar aprender mais sobre o nosso Deus, sobre o tempo futuro. Muito obrigado, meu Deus, que sou seguro em Cristo. Vou dizer, não, pode ser, não vou entender todas as coisas, mas eu sei uma coisa. Eu tenho Cristo e eu sou seguro nele. Ok, vamos entrar falando mais sobre estes assuntos com a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.